Bom dia, pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre o conceito de Churn Analytics e como é que ele pode ser aplicado na prática, tá? Tem uma agendinha que eu preparei para poder seguir esse tema de uma forma organizada. Antes de mais nada, falar um pouco da iniciativa que eu tenho pensado já há algum tempo em criar e agora estou botando em prática, chamado Analytics for Everyone. Depois explicar um pouquinho dos conceitos de Analytics, Churn e o R, propriamente como ferramenta de análise. Nessa primeira incursão, vamos falar um pouquinho do R, né? Vamos utilizar um pouquinho o R. Nos outros vídeos vou dar uma intercalada, vou falar um pouquinho de SPSS, de SAS, de MATLAB, de Python, de RapidMiner, de quaisquer outras ferramentas que possam ser usadas da mesma forma para fazer análise de dados e chegar a desenvolvimento de insights, né? Depois, na sequência, vamos comentar um pouquinho sobre o problema de negócio ligado a Churn Analytics, bases de dados associada, abordagem ao problema. Na sequência, vamos importar, ler os dados e separar amostras para desenvolver e validar o modelo. Depois, construir e validar propriamente o modelo usando uma técnica de regressão logística dentro do R. Por fim, mostrar algumas dicas de como que o resultado do modelo de churn pode ser usado em conjunto com uma estratégia de negócio para gerar potenciais melhorias de resultado, propriamente redução de churn, né? Assim como eventuais melhorias que a gente pode fazer no processo para poder alavancar esse tipo de resultado, né? Então essa iniciativa Analytics for Everyone é uma iniciativa que já tenho como plano já há muitos anos, né? Desde a época que eu estudava estatística lá na Universidade Federal do Paraná, no meio, fim da década de 90, né? Qual a ideia, no final das contas, né? Eu vou publicar um novo vídeo a cada semana, seja feito por mim, seja feito em parceria com alguns amigos, também analíticos, convidados especiais, em que a gente vai usar plataformas variadas de análise de dados, né, como eu já comentei. Esses vídeos vão ser postados no meu canal do YouTube, que eu criei recentemente, chamado Analytics for Everyone. Você vê aí um print screen da tela do canal. Por enquanto tem 0 inscritos, né? Espero que daqui a pouco o número de inscritos comecem a crescer. Então fique à vontade para se inscrever e acompanhar. Estamos falando um pouco do conceito de analytics, né? É um buzzword que tem sido usado muito no mercado nos últimos anos. No final das contas, acaba sendo uma nova roupagem para conceitos que já existiam há muito tempo, né? Já existem há muito tempo, como data mining, modelagem estatística, análise de dados de maneira geral, descoberta de conhecimento em base de dados, antigo KDD, Knowledge Data Discovery. O que acontece? No final das contas, Analytics nada mais é do que um grande conceito multidisciplinar que envolve você descobrir, interpretar e comunicar padrões nos dados, principalmente padrões relevantes, né? Sejam os dados estruturados ou não, você pode ter tabelas relacionais, você pode ter arquivos texto, arquivos de imagem, vídeos, etc., usando métodos estatísticos, matemáticos, de pesquisa operacional, programação matemática, ou qualquer coisa que o valha, e que a partir disso a gente consiga tomar algum tipo de decisão para melhoria de resultados. No final das contas, Analytics é isso, né? Se a gente pensar em churn é um conceito bastante simples de ser entendido, né? Você tem hoje cada vez mais as empresas buscando por clientes, né? Buscando adquirir novos clientes, conseguir aumentar a sua carteira de clientes, aumentar a base de dados, rentabilizar em cima dos clientes. Então, um problema sério, muitas vezes, é quando o cliente sai. O cliente deixa de consumir o produto, o serviço da empresa em troca de algum concorrente, ou de repente desiste porque não gosta do serviço ou não está mais utilizando. Quando acontece do cliente voluntariamente desistir do produto, ou seja, ele cancela o produto e vai para algum concorrente, ou simplesmente deixa de utilizar, a gente chama isso de churn voluntário.
muitas vezes a empresa ela não tem mais interesse no cliente, seja por um desinteresse comercial, o cliente não paga a fatura, entra num nível de inadimplência incontrolável, ou por questões de fraude, ou qualquer outro tipo de questão, como o cliente muda de um endereço para outro e nesse outro novo endereço não tem a disponibilidade do serviço, ou coisas do gênero, a gente acaba chamando isso de um churn involuntário, né? No mercado de telecom e seguros, esse termo é comumente chamado de churn, né? Em indústria financeira, propriamente dita, o termo mais comum é attrition, né? O attrition de clientes tem muito a ver com essa questão de um estresse, algum atrito de relacionamento entre cliente e empresa, né? Seja qual for o motivo. Então esse é o conceito de churn. Nesse primeiro exemplo, né, a gente vai trabalhar um pouco com o R como ferramenta de analytics, mostrando que o R é uma ferramenta poderosíssima para se fazer análise de dados, né? Essa ferramenta, por mais que ela tenha sido, digamos, divulgada de uma maneira mais ampla nos últimos anos, ela já existe há muito tempo, né? A gente já está falando de pelo menos aí uns 25, 26 anos. Então, se os senhores Ross, Inaka e Robert Gentleman criaram essa ferramenta aí no início da década de 90, o primeiro anúncio público foi lá meados de 93. Percebam que a primeira versão, a versão oficial, foi liberada em 2000, ou seja, 17 anos atrás. A gente já tem hoje, aqui falando em agosto de 2017, a gente já está na versão 3.4.1, já tem mais de 10 mil pacotes disponíveis. Isso é uma coisa absolutamente incrível, né? Porque a cada dia você tem pessoas divulgando novos pacotes. Um pacote nada mais é do que um conjunto de funções e funcionalidades que executam determinados procedimentos dentro do R. Então, se vocês consultarem essa fonte que está aí marcada no link, vocês podem ver todos os pacotes disponíveis por data de criação. Aí vocês vão ver como isso aumenta diariamente, até em função do crescimento da própria comunidade. O R nada mais é do que uma ferramenta open source de análise de dados, que ela tem uma competição fortíssima com outras ferramentas open source, principalmente com Python, e assim como as grandes ferramentas comerciais do mercado, o SAS, a IBM SPSS, o Estatística, o MATLAB, o RapidMiner, várias outras ferramentas que, inclusive todas elas, até por perceberem que seria inútil concorrer com Python e com o SAS, praticamente todas elas têm conectores nativos com essas duas ferramentas open source, de modo que todo esse conhecimento possa interagir. Então, final das contas, o profissional que tiver conhecimento de R, de Python, vai ter um grande diferencial do ponto de vista de independência de análise, né? Vai ser um cara que vai conseguir desenvolver análise de uma maneira muito autônoma, sem grande dependência de ter que adquirir uma ferramenta comercial para poder desenvolver seus processos de análise de dados. Sem falar da comunidade de usuários, que é absolutamente crescente nesse tipo de ferramenta e cada vez mais vai aumentar, até por conta do grande push que a indústria, tanto de software como a própria indústria de uma maneira geral, tem colocado em cima dessas ferramentas, né? Então, é realmente algo que vale muito a pena investir um tempo. O que é o problema de negócio aqui? Imagina que, hipoteticamente, você tem um gestor de CRM, um cara da área de relacionamento, que tem um problema que a base de clientes dele está decrescendo, ou seja, ele está perdendo mais cliente do que está conseguindo atrair. Aí ele chama uma pessoa de análise de dados e fala assim, ó, pois é, estou com um problema seguinte, eu estou com um problema no meu seguro automóvel, o nível de churn dessa carteira está crescendo consistentemente e eu gostaria de entender quais são os padrões ligados a esse processo. Se existe alguma forma de eu conseguir mensurar o risco de um determinado cliente dessa carteira cancelar o relacionamento, ou seja, sair, deixar de usar o produto. Aí eles disponibilizam uma base de dados, obviamente hipotética aqui, só por uma questão didática, tendo por volta de 2.143 registros, tendo essas variáveis aí. Classe de idade, débito automático, a idade do veículo, volume de reclamações, renda e tempo do cliente. Todas elas
já categorizadas, né? Assim como a marcação de churn, se o cliente cancelou ou não. Essa base, originalmente, ela está em SAS, tá? Então ela tem um formato aí SAS7BDAT. Para processar no R, a sugestão de repente instalar o pacote chamado SAS7BDAT, né? Essa abordagem é o problema. Obviamente que a abordagem ao problema, ela pode ser muito mais abrangente dependendo da necessidade, né? Dependendo do contexto. Aqui nesse caso, a ideia é muito mais didática, muito menos de conduzir um case fim a fim. Mas por uma questão de ponto de vista, é importante entender que para esse tipo de problema, que por exemplo eu tenho uma resposta binária, ou seja, o cliente cancelou ou não cancelou, você tem uma série de métodos que podem ser utilizados como opção para desenvolvimento do modelo, né? Desenvolvimento do cálculo de risco de cancelamento. Você pode usar uma árvore de decisão, um CART, um shade, usar uma análise discriminante, usar uma regressão logística binária, usar qualquer arquitetura de redes neurais, usar um suporte vector machine, usar um gradient boosting, árvores aleatórias ou random trees. Por conta da simplicidade, da facilidade de interpretação e também da grande flexibilidade de trabalhar com variáveis categóricas, que é o caso especificamente desse problema, vamos trabalhar nesse primeiro momento com uma técnica de regressão logística binária, né? Da mesma forma, assim como com relação à amplitude da técnica, a gente também tem amplitude de análise, né? Num processo tradicional de análise, eu tenho que levar em consideração não apenas a técnica, eu tenho que levar em consideração todo um processo de análise de outliers, valores faltantes. Esse caso não tem porque eu já trabalhei com uma base já bem controlada, né? Toda uma questão de modelagem de eventos raros, muitas vezes você tem um determinado problema, ele tem uma determinada categoria, tem um percentual de representatividade muito pequeno, por exemplo, fraude. Você tem lá 50 mil registros, só que você tem 49.500 que não tem fraude, 500 tem fraude, ou seja, tipo 1% dos registros com fraude. Isso você não pode usar uma abordagem tradicional simplesmente, porque vai acontecer, você vai ter uma taxa de acerto muito alta na categoria de não fraude, uma taxa de acerto muito baixa na categoria fraude. Você acaba tendo que trabalhar com algumas técnicas de modelagem de eventos raros para poder fazer uma avaliação mais precisa do padrão dos clientes que cometeram fraude, né? Da mesma forma, criar uma série de variáveis, combinar variáveis existentes, selecionar variáveis, excluir aquelas que forem pouco relevantes, né? Principalmente dependendo da quantidade de variáveis. Fazer todo um diagnóstico e tratamento de multicolinearidade, se existirem variáveis que estiverem muito relacionadas entre si, o que pode gerar um nível de redundância na base e distorcer os resultados do modelo. Fazer um processo de validação mais consistente, por exemplo, considerando múltiplas amostras de teste, usando os conceitos de scaffold cross validation, que em outros vídeos a gente vai abordar com mais detalhes. Nesse primeiro ensaio, a gente não vai focar nessas etapas, basicamente no processo de desenvolvimento do cálculo, né? Em outros vídeos a gente vai abordar outros elementos desse processo de análise de uma forma mais detalhada. O que é o modelo logístico basicamente, né? O modelo, se você pensar a fórmula, é muito simples, ele é até quase como uma extensão de um modelo linear, um modelo de regressão linear, associado a uma distribuição logito, né? Então, se você pensar, olha a probabilidade, ela é basicamente, pensando na probabilidade já de cancelamento. A probabilidade de cancelamento é igual a 1 sobre 1 mais E, que é o número de Euler, né, 2.71828, elevado a menos, a hora que você abre o parênteses, é um modelo de regressão linear múltipla tradicional, em que os betas são os pesos das variáveis e os x são as variáveis propriamente ditas, né? Como é que a gente lê essa base dentro do R, né? Primeira coisa, né? Se você não tiver instalado o pacote SAS7BDAT, é importante que esse pacote seja instalado, senão você não vai conseguir ler essa base. Então eu instalo o pacote, né? Install.packages, entre parênteses, abre aspas, SAS7BDAT. Lembrando que o R é sensitive case, então se o pacote se o nome do pacote é todo minúsculo, tem que ser todo minúsculo. Se tiver alguma letra maiúscula vai dar erro. Depois que a gente carrega o pacote,
a gente simplesmente, depois que a gente instala o pacote, a gente carrega ele usando a função library, né? Library sas7bdat, aí não precisa de aspas. E depois usa um comandinho chamado read.sas7bdat para chamar a base de dados, né? Então minha base de dados chama cancelamento seguro auto.sas7bdat, né? Aí eu peço para ver a base e a base aparece como consta aí no topo desse print screen. Começo fazendo algumas análises bivariadas, ou seja, cruzando as variáveis que me interessam analisar com a variável resposta, que é a variável attrition nesse caso. Então eu estou cruzando a variável renda com a variável attrition, estou cruzando a variável reclamações com a variável attrition. Então é importante entender que como é que eu analiso, como é que eu faço essa análise bivariada. Perceba que esses percentuais eles se distribuem de forma diferente para a categoria 0, que é a categoria do não attrition, do cara que não cancelou, e para a categoria 1, que é a categoria attrition. Só para dar um exemplo da variável renda, né? De todo mundo que não cancelou, ou seja, essa coluna 0 aí, percebam que 67% tem ganho até 2.000. De todo mundo que cancelou, só 13%. Se você olhar por outro lado, acima de R$5.000, todo mundo que não cancelou, 11% pertence a essa categoria, todo mundo que cancelou, 36%. Então já dá uma noção clara que à medida que a renda aumenta, o percentual de pessoas que cancelam também aumenta. Então a questão renda está diretamente associada com o fator cancelamento. Se você olhar a questão do reclamações, a mesma coisa. De todo mundo que não cancela, 38% não reclama. De todo mundo que cancela, 5%. Se você olhar acima de 5 reclamações, de todo mundo que não cancela, 6% tem acima de 5 reclamações. De todo mundo que cancela, 25%. Ou seja, de novo, o fato do cara reclamar é um indicador fortíssimo de que ele vai cancelar. Essa é a ideia da análise bivariada. Isso se estende tanto para essas duas variáveis que eu comentei, quanto para a variável educação, a variável tempo de cliente, a variável classe de idade, e a variável idade do carro, e a variável débito automático. Um comandinho simples aqui dentro do R, né? Prop.table, para ele mostrar as proporções. Ele vai pegar a tabela, né? Ele vai fazer o cruzamento da tabela que eu coloquei, que está a idade de carro, dentro da tabela churn, né? E vai cruzar com a variável attrition dentro da tabela churn também. Esse vírgula 2 é para basicamente me mostrar o percentual coluna. Se eu tivesse colocado vírgula 1, ia me mostrar o percentual linha. No meu caso, não me interessa, né? Eu quero o percentual coluna. Certo? Fiz isso para todas. Aí o que acontece? Agora vou separar as bases em desenvolvimento e validação. Existem várias. O R tem várias formas de fazer isso, fazer esse processo de distintas maneiras, né? A maneira que eu fiz aqui, basicamente, criar um campinho chamado aleatório, que é o quê? Que é um número aleatório. Peguei uma distribuição uniforme, com uma quantidade de registros igual à quantidade de linhas dessa base, que é 2143. Para isso, basicamente, coloquei lá um runIf, abre parênteses, anyRow churn. AnyRow é o número de linhas, né? Ele vai gerar uma amostra aleatória com o número de linhas da base churn, né? Aí, depois, eu simplesmente junto essa variável aleatório a base já existente de churn. Aí acrescenta uma coluninha chamada aleatório. Você vai perceber aqui no cantinho, ó, aleatório. Legal? Aí para separar a base de desenvolvimento, basicamente eu faço um subset da base, pegando todo mundo que tem um número aleatório abaixo de 0,70 e para a base de validação, todo mundo que tem um número aleatório acima de 0,70. Lembrando que esse número varia entre 0 e 1, né? Da mesma forma, poderia ser entre 10 e 80, entre 20 e 90, entre 30 entre 0,30 e 1, tanto faz, porque como é um número aleatório, independente da faixa que você considere, a distribuição vai ser a mesma. O importante nesse caso aqui é basicamente a proporção. Quero pegar 70% para desenvolvimento e 30% para validação, né? Legal. Aí, eu posso usar um comandinho bem simples aqui, chamado glm, abre parênteses, o nome da variável resposta, um tiozinho, o nome das variáveis que eu quero considerar no modelo, renda, educação, reclamações, tempo cliente, classe de idade, idade do carro, débito automático, todas separadas formais. Digo de onde vem a base, né, que eu quero modelar, que no caso data igual a churn desenv.
E olha, esse family igual a binomial é só para basicamente dizer que eu quero construir um modelo de regressão logística, né? Por isso. Porque no final das contas, o modelo de regressão logística acaba fazendo parte da família de modelos lineares generalizados, né? Por isso que está dentro da biblioteca GLM. Aí, ele me solta aqui os parâmetros do modelo com os betas. Esses betas aqui, ó, são os betas que vão entrar naquela formulinha de regressão logística que eu falei ainda há pouco. Perceba que quase todos os parâmetros aqui são significativos, né? Não fiz um exercício stepwise aqui para poder separar, excluir eventuais variáveis não significativas, por exemplo, como essa aqui, ó, educação e ensino médio, acabou sendo não muito significativo, né? Essa aqui também da classe de idade 26 a 35 também não foi muito significativo, mas nesse primeiro momento acaba não importando tanto isso, mais a questão didática, né? Depois o que eu faço? Legal, eu tenho o modelo pronto já. Agora eu quero escorar esse modelo na base de validação. Como é que eu posso escorar esse modelo na base de validação? Eu vou criar uma variávelzinha chamada score_valid. Para escorar esse modelo, basicamente eu uso o comandinho predict. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o modelo que foi construído já, tá salvo numa variável modelo. Eu vou escorar uma base chamada churn_valid, que é aquela base de validação que eu criei. Por isso que ele chama de new data aqui. Type response, que ele vai me gerar essa probabilidade entre 0 e 1. Vou criar um outro campinho chamado flag, que basicamente, se esse score_valid for maior que meio, eu vou chamar de 1, eu acho que esse cara vai cancelar. Se for menor ou igual a meio, eu vou chamar de 0, não vai cancelar. Depois eu junto tudo isso na mesma base, ó. Churn_valid, data frame, churn_valid que é a base de validação, mais o score_valid, que é a probabilidade, mais o flag, que é a classificação que eu gerei. Na sequência eu gero a matriz de classificação. O que essa matriz de classificação faz? Cruza o resultado real, ou seja, se o cliente cancelou ou não, com o resultado predito pelo modelo, se o modelo acha que o cara vai cancelar ou não. Perceba que essas coincidências, aqui onde aparecem os maiores percentuais, são as taxas de acerto dentro de cada um dos grupos, ou seja, 0,0 significa o quê? São os caras que eu falei que ia cancelar e que cancelaram, ó. Ou o contrário, eu falei que os caras não iam cancelar e não cancelaram, ou seja, 95% de todo mundo que cancelou, o modelo falou que não cancelou, realmente não cancelaram. E esse 1 aqui, que é o 0,93, que no caso é 93%, significa o quê? De todo mundo que não cancelou, ou ao contrário, todo mundo que cancelou, 93% de fato cancelaram. Então, minha taxa de acerto, principalmente para essa categoria que me interessa, que são os caras que cancelaram, a taxa de acerto foi de 93%. Ou seja, de cada 100 clientes que cancelaram, 93% o modelo conseguiu acertar. Uma taxa brutalmente alta, uma taxa muito interessante. Entendeu? Aí o que eu faço aqui? Legal, por enquanto eu gerei só uma taxa de acerto do modelo, só que eu quero ver como é que esse score se distribui por faixas, né? Então, em outros exercícios eu vou fazer uma simulaçãozinha para a gente determinar a melhor distribuição de faixas de score, a melhor distribuição de faixas de qualquer variável que precise ser categorizada. Nesse caso, basicamente, o que eu vou fazer? Coisa mais simples. Vou dividir em 10 classes com o mesmo percentual para cada classe. Então eu vou usar o conceito de percentis aqui, de quantis, para poder criar 10 pontinhos de corte e criar 10 classezinhas bem distintas, né? Então eu vou criar aqui o percentil 10, percentil 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Acima de 90 acaba sendo complementar. Então, usando um comandinho dentro do R aqui, quantile a variável que me interessa, eu vou multiplicar por 100 mil só para poder ficar um número bem expressivo e ficar fácil de visualizar. Aí ele cria um vetorzinho aqui, né, chamado C, abre parênteses aqui. Eu vou gerar o percentil 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vou arredondar isso aqui com 0 casas decimais. Daí ele me gera aqui os percentizinhos todos bonitinhos, né? Aí basicamente eu vou criar só categorias com essas quebras, né? Então, por exemplo, todo mundo que tiver score valid menor ou igual a 1, eu vou chamar de, abre aspas, 0,1 menor ou igual a 1. Todo mundo que tiver entre 2 e 35, vou chamar de categoria 2.
entre 36 e 177, categoria 3, assim por diante, entendeu? Depois eu vou cruzar essa classificação, ou seja, essa categoria aqui, ó, essa distribuição de score, com a classificação real, para saber como é que os scores se distribuíram por faixa. Olha que coisa sensacional que a gente identifica aqui. Que a gente percebe o seguinte, é óbvio, né? Quanto maior o score, maior a concentração de clientes que cancelaram nessas faixas. Perceba que coisa bacana, ó. De todo mundo que cancelou, eu posso considerar aqui que mais ou menos 75%, um pouco menos, estão concentrados nas 3 últimas faixas, enquanto que dos caras que não cancelaram, a concentração é rigorosamente inversa. Ou seja, se eu pegar os 30% clientes com os maiores scores, que eu tenho 10% em cada classe, eu vou pegar quase 75% dos clientes que cancelaram. Esse é o grande objetivo do score, gerar essa ordenação. Quanto mais eu consigo separar esses clientes que cancelaram dos clientes que não cancelaram em faixas completamente distintas, maior a capacidade que o meu modelo tem de gerar resultado efetivo na operação. Essa é a grande ideia de um modelo de score, entendeu? Então vocês vão perceber que, de repente, quando a gente utilizar outras técnicas e combinar scores de diferentes modelos, fazendo conceitos de bagging ou conceitos de boosting de maneira geral, vocês vão perceber que eu posso até ter um aumento de separação entre essas faixas, fazendo com que ainda seja mais fácil de distinguir quem cancela de quem não cancela. Essa é a grande vantagem desse processo analítico, né? Se a gente pensar em algumas dicas de como utilizar esse modelo na prática, primeiro, né, se eu estou pensando em retenção, se faz todo sentido esse score ser utilizado dentro de uma central de atendimento, né? Faz todo sentido esse score ser inserido dentro de uma estratégia que seja segmentada em função do nível de risco. Eu não vou tratar todos os clientes que entrarem. Não tem como. A maioria desses caras vão ter risco baixo. Eu quero tratar os caras com risco alto. Eu posso combinar esse score de churn, por exemplo, com uma segmentação de valor do cliente, dando maior prioridade para aqueles caras que têm a maior probabilidade de cancelamento, mas que também tenham, por exemplo, um impacto financeiro no negócio da empresa mais relevante. Aqueles caras que geram mais receita e que têm o maior risco devem ser priorizados. Da mesma forma, esse cara ele tem um risco de churn ao longo do tempo. Só que, por exemplo, aqueles que eventualmente tiverem um risco de churn no curto prazo, ou seja, o cara tem mais chance de cancelar no primeiro mês do que no sexto mês, esse cara eu vou dar uma prioridade de atendimento, entendeu? Eu quero tratar ele com mais urgência do que um cliente que tem mais chance de cancelar, mas não é agora, é daqui 4, 5 meses. Então, se eu conseguir gerar essa priorização, isso vai ser bastante relevante para eu poder direcionar esforços na ponta. E você pode fazer isso de uma maneira conceitualmente bem relevante, por exemplo, utilizando o modelo de sobrevivência, para determinar qual é a probabilidade do cara cancelar ou censurar, se for pensar de uma maneira mais técnica, ao longo do tempo. Então isso a gente vai tratar em exemplos em outros vídeos, pode ter certeza, né? Aí pensando também em potenciais melhorias, que coisas que podem ser implementadas para melhorar resultados de modelo? Testar outras técnicas, assim como avaliar o impacto de combinar os resultados, como eu comentei, fazendo blending de modelos. Buscar outras fontes de dados, sejam estruturados de outras tabelas, de outros assuntos, ou não estruturados, por exemplo, dados do contato do cliente com a central de atendimento, reclamações, comentários, outros dados que possam vir, por exemplo, de manifestações em Twitter, Facebook ou qualquer outra fonte não estruturada de dados que possam ampliar a nossa visão. Trabalhar muito com esse controle de redundâncias e também tratar a presença de outliers, isso é fundamental para eu poder deixar o modelo mais estável. Uma dica que é fortíssima, apesar de ser óbvia, né, mas muita gente acaba meio que ignorando isso. A gente tem uma fortíssima interação com áreas de negócio para capturar hipóteses a ser testadas, assim como também, depois que a gente gerar insights, validar esses resultados para depois não ter uma surpresa no final.
E também, obviamente, né, validar de forma consistente o modelo, de forma que a gente possa reduzir risco de overfitting, principalmente às vezes quando você faz um modelo numa base de desenvolvimento, tem um resultado espetacular, show de bola, quando você vai validar esse modelo numa base de teste, o modelo sai completamente distorcido, ou seja, com um resultado completamente inesperado. Isso é muito causado porque muitas vezes você faz um desenvolvimento com um número gigante de variáveis, dependendo da quantidade de dados, isso gera um processo de sobreajuste que no final das contas não se confirma na prática, ou seja, esse modelo não é confiável. Então isso é uma coisa muito importante de ser testada e ser validada antes que esse modelo possa ser considerado concluído, né? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito de categorização de variáveis, ou seja, em situações que eu preciso desenvolver modelos como esses que eu comentei nesse primeiro exercício, mas que eu tenha todas as variáveis contínuas. E daí a questão é, como eu categorizo? Que critérios eu posso usar para categorizar de forma que eu possa maximizar a acurácia desses modelos preditivos? Então esse é o grande foco do próximo vídeo que a gente vai publicar na sequência, tá bom? Eu sou Marcelo Fernandes, esse é meu e-mail, mpfagla@gmail.com, e vejo vocês na sequência. Muito obrigado pela atenção, um abraço.